Bom que o Fernando já virou para mim antes dele subir e falou assim: Carol, você vai depois de mim, né? Falei, vou. Aí ele, então vai almoçar que eu vou demorar. Então ele já avisou já. Gente, e aí? Estão cansados? Tem muita coisa ainda, tá? Eu sei que ontem foi um dia longo, cheio de aprendizado, a gente tem algumas coisas hoje ainda. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Carol, sou médica, sou sócia do grupo da GPM. E eu vim aqui hoje, de médica para médica, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre mentalidade empreendedora. Eu sei que nessa hora tem um monte de gente falando assim, que saco. Eu vim aqui para aprender clínica. E tá tudo bem, tá, gente? Só que eu quero contar um pouquinho o motivo de eu ter escolhido a medicina para vocês e o porquê que esse pensamento de eu quero ver só clínica não vai funcionar mais. Eu venho de uma família estruturada, não tenho uma história triste para contar da minha família, mas eu vivi na minha infância alguns episódios em que minha mãe precisou ser internada várias vezes, com quadros que ninguém descobriu o que era, o que ela tinha. E aí tinha um médico na nossa cidade, lá em Patinga. A Tamires gosta muito de falar, né? Nós somos lá de Patinga. Então, tinha um médico na nossa cidade que nunca prescreveu uma vitamina na vida dele. Mas é o médico mais integrativo que eu conheço até hoje. E é quem despertou esse start em mim para fazer medicina, porque ele é um infectologista extremamente renomado a nível nacional, mas ele é um cara que ele nunca teve preocupado se o que estava com o paciente era um vírus, um fungo, uma bactéria, qualquer outra coisa. Ele só se preocupava, e ele era o médico da minha mãe, ele só se preocupava em entender se aquele paciente ia melhorar. Para ele, ele não queria fazer parte de mais uma estatística, se o paciente tem toxoplasmose, se tem leishmaniose. Estou falando alguns dos quadros da minha mãe aqui. Ele só queria que ela melhorasse, que ela fosse para casa, independente do motivo que seja que tinha levado ela para o hospital. E foi isso que me encantou na medicina. Por muito tempo, eu lembro, meu irmão era pequenininho, meses de idade. Minha mãe ficou internada mais de 20 dias, sem saber o que era, foi para a UTI, saiu da UTI, Natal, Ano Novo. E foi algo que me despertou o encanto pela medicina. Comprei essa briga, porque meu pai nunca quis que eu fizesse medicina, ele queria que eu fosse para a área de administração. Estou aqui hoje e amo essa área também, mas consegui juntar as duas paixões da minha vida. Comprei essa briga e fui fazer medicina. E aí eu entendi uma coisa no meio do caminho, que a gente foi construindo aí junto com o grupo da GPM. Só uma boa medicina não me levaria onde eu queria chegar. Não me levaria a ter qualidade de vida, não me levaria a ter liberdade, não me levaria a ter uma família da forma como... Eu falei com vocês, eu não tenho uma história triste para contar da minha família. Então, a minha família sempre foi uma referência para mim, eu sempre quis ter a minha família assim. E aquilo não me levaria a isso, eu não teria tempo. E aí eu entendi o que eu precisava, o que faltava. Mas eu não vou ficar aqui falando só de mim. Eu convidei 3 colegas médicos que eu admiro muito para compor esse palco comigo, para a gente contar para vocês um pouquinho sobre essa virada de chave. Dr. Vinícius Mariano, diretor da Integrative Campinas. Boa tarde, pessoal. Ó, quem ficou aqui vai prosperar em 2026. Quem saiu vai perder a chave de ouro do Congresso. Então, se vocês têm algum amigo que saiu agora, manda uma mensagem. Pega o celular, manda uma mensagem pro cara voltar, porque vai ser um sucesso agora. Seja bem-vindo. Doutor Marcelo Watanabe, urologista da clínica incrível que ele tem, que fez essa virada de chave para a medicina integrativa também. Boa tarde a todos vocês. Eu estava conversando agora com o Renato aí, faz 6 meses, né, do último congresso que eu tive. Eu já estava virando um pouquinho a chave, enfim, eu via que eu precisava de uma coisa mais significativa na administração do que eu já vinha fazendo. E eu acho que tem tudo a ver esse nosso bate-papo aqui e agradeço a presença de todos vocês. Obrigado. Doutor Augusto Lira.
cirurgião bariátrico que também fez uma baita virada de chave, que vai contar aqui para vocês um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Vamos sentar aqui um pouquinho, pessoal. Gente, o nosso painel, ele é realmente como construir clínicas que prosperam. O nosso objetivo não é ficar falando aqui sobre venda e um monte de coisas que vocês já ouviram. Ontem vocês ouviram a palestra do Kevin, que falou muito sobre toda a engrenagem de um negócio, de uma clínica, de um consultório, e falou muito sobre tecnologia. Mas tecnologia, ela é feijão com arroz básico, todo mundo precisa ter. Não dá para passar na frente de processos, e ela sozinha não vai fazer nada. Então, se a gente não tiver os processos alinhados, as coisas desenhadas para a gente poder conseguir ser médico dentro do consultório com a ajuda da tecnologia, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Bom, vamos lá então. Doutor Augusto. Doutor Augusto passou por uma virada de chave aí, impulsionado pela Vivi, que está aqui. Ela brinca, gente. Doutor Augusto é um médico CEO e a Vivi brinca que ela é a enfermeira CEO, que ela realmente impulsiona o doutor Augusto aí também. Mas o doutor Augusto mudou, teve uma virada de chave, tanto clínica quanto de mentalidade. Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, Carol, sou cirurgião bariátrico de formação, né? No começo, cirurgião raiz, né? Cirurgião não acredita em coisa muito pequena, não acredita no que a gente não consegue ver. E o que eu vi nos últimos anos, né, acompanhando a bariátrica, é que o cirurgião que só opera hoje, ele vai ficar para trás, né? O cirurgião que não sabe ser um médico completo, né, que não sabe acompanhar o paciente, ele fica para trás. Então, como você falou, impulsionado pela minha enfermeira CEO, fui estimulado a estudar mais, estudar a parte de nutrologia, e isso me fez entrar na área da medicina integrativa, uma coisa que a gente já faz no consultório, na verdade, como a gente escutou vários falando, né, que não existe medicina integrativa, existe medicina, né, o que a gente já faz no consultório, só que agora tem um nome, né, e resolvemos montar nossa clínica, e como todo mundo, como todo médico, acredito, a gente não sabe fazer administração, né, a gente sabe ser médico, e por mais que a gente tenha alguém que faça para a gente, por enquanto você está amador, você perde muito, né? Nossa clínica começou a crescer e no último congresso, né, o ano passado, a gente teve essa oportunidade de conversar com vocês para ajudar a gente na administração da clínica, na organização da clínica. O que a gente viu foi que a gente não sabia os nossos problemas. A gente sabia que tinha problemas, mas não tinha o diagnóstico de qual eram os problemas. Então, a gente tinha problema em todas as áreas, desde a clínica legal, né, organização dos processos internos de estoque, de administração, precificação de medicamentos, a gente não sabia. E nos últimos meses, a gente vem crescendo bastante, impulsionado por essas mudanças, né, pelo apoio que a gente está tendo da equipe que está cuidando da gente em conjunto, né? Foi uma série de decisões, né? Vocês montaram a clínica e vocês tinham uma expectativa, né? E o que vocês encontraram ali de desafios ali que frustraram ou não as expectativas no início ali, quando a gente monta uma clínica, a clínica deles é linda. Conta aí sobre. Eu não vejo frustrações. O que eu vejo é que a gente entra e, por estar desorganizado, a gente não consegue medir se está dando certo ou não, né? A gente via que entrava dinheiro, o dinheiro estava pagando as contas, mas chegou uma hora que falou: nossa, não pode ser só isso. A gente vai entrar num problema daqui para frente, né? E comecei a buscar, em conjunto com ela, cursos, coisas que pudessem ajudar a gente a organizar os processos da clínica, né? De funcionários, como eu falei, de precificação, de organização dos protocolos, né? Então, nossa clínica mudou radicalmente de uma clínica que era pura tratamento cirúrgico de obesidade para uma clínica que realmente trata pacientes com várias doenças, né? Inclusive obesidade, clínico, cirúrgico, o que for. Hoje eu recebo pacientes que
estão procurando se cuidar realmente, né? Não só o paciente do emagrecimento. Doutor Marcelo, sobre essa mentalidade, né? Quando a gente fala de ser um médico CEO da clínica, a gente está falando de um comportamento, de uma mentalidade. Quando foi assim, você se recorda quando foi que teve essa virada de chave de que, peraí, talvez a medicina, porque eu sei que veio antes, talvez a medicina não é sozinha, eu não vou chegar lá. Em algum momento você teve essa virada e mais para frente você teve uma virada até de modelo de negócio, né? Conta um pouquinho sobre essa história. Exatamente. Eu venho de uma carreira completamente tradicional, cirúrgica, né? Eu tenho o que a gente chama de serviço de porta de pronto-socorro, então cirurgias correndo à torta e à direita, e a gente fazia um volume absurdo disso daí. Eu já vinha de um consultório privado, então já tinha ideia de como que era, só que, como ele disse, a gente vai tocando a vida, né? Você não vai pensando muito como gerir isso daí. As coisas vão entrando, vão acontecendo e você vai simplesmente fazendo. Até que, e como a clínica era privada, a gente tinha bastante paciente, eu tinha um volume expressivo de pacientes que vinham fazer procedimentos cirúrgicos afins e eles não tinham condição, então eles tinham a prerrogativa de reembolso médico das cirurgias. Como caiu isso daí, a partir de janeiro de 2023, caiu praticamente, né, porque o paciente, por mais humilde que fosse, ele teria que comprovar que tinha pagado a cirurgia primeiro para ter esse reembolso. Eu falei, putz, vai ter que ser mudado totalmente esse modelo de negócio. Porque a gente. E aí eu comecei a tentar estudar algumas outras coisas, né? E aí eu me deparei com o quê? Com um pouco da medicina que não seja só cirúrgica, que seja uma medicina que você também trata o paciente de outra forma. Principalmente grandes áreas dentro da urologia, a gente hoje consegue tratar clinicamente o paciente. Como o Dr. Muniz brilhantemente mostrou na palestra dele, praticamente disfunção erétil, né? O último recurso, lá o fim do poço é cirúrgico, mas até chegar lá tem muita coisa para ser feita por esse paciente. E boa parte dos meus colegas não estavam fazendo. E eu falei, então eu vou fazer. Só que daí se depara com uma dificuldade, porque um cirurgião se tornar clínico e ter que gerir um consultório, aí o calo aperta. E daí começaram a aparecer alguns problemas, desde montagem de protocolos, desde precificação, desde como atrair esse paciente, fazer mercadologicamente isso daí. A mentalidade minha de empreendedor sempre existiu, só que eu tive que mudar a chave 180 graus, porque, como a gente disse até no nosso encontro lá, o paciente vinha pronto para mim, né? Eu não tinha esforço zero, ele vinha pelo convênio. E a gente fazia o reembolso, simples assim. Era dinheiro fácil, vamos dizer assim. E agora você ter que prospectar esse paciente, cativar, ter que mostrar resultado clínico, isso daí muda totalmente o jogo. E administrar isso daí também. Então, isso daí foi uma grande virada de chave que eu comecei praticamente há um ano e meio, a mudar toda a estrutura do consultório, toda a estrutura de marketing, toda a estrutura de posicionamento, toda a estrutura de público em si, e hoje eu vejo que os resultados já estão bem interessantes, já mudou bastante o público. E, incrivelmente, para a satisfação do médico também é legal, por quê? Porque é aquele paciente que ele te vê como um cirurgião só. Hoje ele te vê, na verdade, como um parceiro de saúde dele. Ele entende que ele vai precisar de você do lado dele e você fazer o acompanhamento dele por completo. Você não é só um cara que resolveu um problema pontual da vida dele e largou ele, né? Você acompanha ele na jornada da vida dele. Isso daí muda também para ele e para nós como médico. É um conjunto, né? Satisfação pessoal, profissional e financeira também. Com certeza. Vinícius, falando em financeiro, eu sei que você tem essa energia, esse olho muito voltado, afinal de contas, juntos, né, a gente tem 10 anos de história aí nesse meio de gestão de clínica, mas você tem uma caminhada enorme também antes disso. Conta um pouquinho da sua história, dessa caminhada, de números. Cara, falando de energia, ficar sentado aqui, eu tô quase ficando desesperado já. Quem aqui é dono de clínica, levanta a mão para mim, por favor. Tem uma galera aqui que é dono de clínica. Quem é CEO da sua própria clínica? Quem fatura mais de 50 mil? Mais de 100 mil? 200 mil?
Quem sabe o resultado final na última linha da sua lucratividade do mês? Diminuiu Cara, bem, né? 3 pessoas levantaram a mão, quarta é minha esposa, eu não vou contar porque não vale. Esse processo de se transformar em CEO, a gente não aprendeu. Isso é não vou dizer que isso é uma falha da nossa formação, porque a gente não pensa nisso. A partir do momento que a gente abre um CNPJ, seja para dar plantão ou qualquer outro profissional da área da saúde, nós passamos a ser um empresário. Concorda comigo? Com certeza. E a gente precisa de análise, indicadores, controle, processos, porque se não tiver isso, vira ego. E aí faturamento se torna ego se a gente não tem controles e processos. E o que eu digo de rampagem, desse tempo de aprendizado, eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 7, uma de 6, fiz minha transição de carreira, eu sou nefrologista de formação, minha transição para medicina funcional integrativa há 12 anos atrás. E, Marcelo, conta para mim, você fez 6 anos de faculdade, pelo menos 4 anos de cirurgia e urologia, mas quantos cursos, quanto tempo você estudou para chegar no ponto que você queria chegar como urologista? Bom, eu estou formado há 25 anos. Você teria mais 25 anos para rampar a sua clínica? Talvez, mas eu estaria bem cansado, né? Com certeza não. Eu hoje, se eu não tivesse procurado uma estrutura com processos, com controles, com indicadores, eu não teria essa perspectiva de rampar de novo, de virar minha chave para conseguir ter tempo. A gente discute muito gestão, cara, eu quero faturar mais, eu quero melhorar meu financeiro, eu quero ter uma condição de clínica melhor, mas hoje o que eu busco é ter tempo com as minhas filhas e com a minha esposa. Porque a partir do momento que a gente melhora o processo de gestão, a gente consegue qualificar a nossa hora trabalhada. Com isso, o nosso tempo de qualidade com a nossa família melhora muito. Eu sou nefrologista, trabalhava 4 turnos por semana, 6 dias por semana. A clínica que eu trabalhava tinha 4 turnos de 4 horas. Era uma coisa desesperadora. Cheguei a 140 quilos. Hoje, eu consigo treinar todos os dias, almoço com a minha família 4, 5 vezes por semana, levo minhas filhas todos os dias para o colégio, pego todos os dias e monto o cavalo 3 vezes por semana. Então, a gente fala de gestão, a gente fala de processos, de construção de uma clínica saudável que não vai aprisionar a gente, porque a gente vem numa mudança de perfil de atendimento, de perfil clínico, que eu acho que todo mundo aqui cansou de ser aprisionado antes e resolveu mudar, virar a nossa chave, e a gente precisa dessa estrutura para rampar. Então, o meu tempo na medicina integrativa, eu comecei fazendo medicina esportiva, depois nutrologia, longevidade saudável, acho que é o passo a passo que quase a maioria fez, mas eu não tinha esse tempo todo. Eu precisava, já era casado, eu queria ter filhos, eu precisava fazer minha vida, então eu precisei de uma estrutura e eu comecei a estudar sozinho até o momento que acho que o Renildo pegou na mão na época, já estamos juntos há mais de 10 anos, e esse processo foi muito natural, porque quando você simplesmente entende o processo, você consegue enxergar e capilarizar isso dentro da clínica. Quantas vezes você faz reuniões, 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 quando você solta, a sua recepcionista faz de uma forma, analista comercial faz de uma forma, gerente faz de outra forma. Então, esses processos precisam ser desenhados, acompanhados e treinados. Legal que quando a gente fala numa jornada aí de 10 anos de construção, é curioso como a gente precisa ter em mente que essas coisas, a necessidade vai evoluindo. Porque o que foi feito, né, o que a gente teve acesso há 10 anos atrás, te traria, se você tivesse continuado 10 anos fazendo isso, te traria para onde você está hoje? Nunca. Eu lembro de uma alegação do Renildo, que éramos 2 amigos. Um escutou e seguiu, e o outro não. E ele, toda vez que me conta, ele fala, cara, você não tem fulano? Tá no mesmo lugar. Eu falei, tá no mesmo lugar. Exatamente. E aí, o Vinícius é uma pessoa muito inquieta, né? Então, a gente fala assim, eu, pessoalmente, próximo do Vinícius, tem pouco mais de um ano que a gente está trabalhando bem lado a lado aí, e eu falo assim, em um ano, o Vinícius, ele mudou a necessidade várias vezes.
Mas é porque ele foi evoluindo, a clínica foi crescendo, a necessidade vai mudando. E isso vocês veem também. Tem 6 meses que a gente está junto, né, doutor Augusto? A necessidade que a gente priorizou há 6 meses atrás, ela já não é suficiente mais para hoje e a gente já repriorizou isso. Sim. O que a gente vê é que a gente vai conhecendo nossos problemas, né? A gente sabe que tem o problema, mas não sabe qual é. Quando você começa a fazer o diagnóstico do problema, o caminho vai mudando no meio, né? A gente consegue o que a gente planejou no começo, a gente começa a mudar. Hoje a gente já pensa até em reforma na clínica, porque quando a gente entrou na clínica, a gente faz o que geralmente? A gente monta a clínica e copia o que os outros já fizeram, né? A gente monta uma clínica com várias salas e pensa em alugar salas e viver daquele aluguel. Na verdade, o que você está pensando é diminuir o seu custo, né? Alguém vai pagar o seu consultório e vai sobrar um pouco de dinheiro. E quando a gente conversou aqui com o Renildo ano passado, né? Ele cutucou a gente, falou: vocês estão trabalhando em que área? Você trabalha na área imobiliária, então, né? Você não trabalha na área médica. Isso doeu. Cutucou e a gente falou: não, não é Estava isso que achando eu o quero. máximo ter uns 10 Nossa, eu médicos tenho de uma sublocação. clínica, vai ser lindo lá dentro, né? E isso mexeu bastante com a gente. Falou: realmente não é isso que eu quero, né? Eu não quero gerir um monte de gente que paga aluguel para mim. Eu quero que a clínica trabalhe, que a gente possa oferecer o melhor tratamento para todos os pacientes que chegarem lá. Se a gente encher de gente aqui, vai dar um pouco de dinheiro, mas não era isso que eu queria, né? Eu queria realmente cuidar de gente e essas mudanças vão acontecendo no meio do caminho. Marcelo, sobre precificação, a gente falou um pouquinho de números aqui. Eu acho que você tem uma sensibilidade para esse dado muito importante. O que que você, há 6 meses atrás, enxergava sobre precificação? E o que que você enxerga hoje sobre precificação, depois do que a gente construiu aí nos últimos meses aí? Muda muito, né? Porque você começa a pensar em escala, você começa a imaginar algumas outras possibilidades que você pode adotar dentro da clínica e você começa a ver o quanto vale a sua hora, né? Eu falo que todos nós aqui, não sei se a maior parte, eu acho que acredito que sim, sejam colegas médicos, a gente não aprende isso na faculdade, né? Todo mundo vai querer que você seja extremamente bom tecnicamente, entenda todas as organelas da mitocôndria, mas ninguém explica para você como você vai gerir seu consultório, como você vai alavancar números, como você vai fazer seu marketing, como você vai fazer, enfim, campanhas para tentar conquistar esse público, como você vai fidelizar seus pacientes, enfim. Então, Qual é a sua margem de contribuição? margem de contribuição. Eu já tinha uma visão um pouco diferenciada, né? A Carol sabe disso. Eu já meio que batia, eu brincava com o meu contador, que eu falava que eu exercia contabilidade ilegalmente, né? Porque eu já batia de frente com ele para ver por que que sai esse imposto, por que que aquele. Mas o médico que sair da faculdade e não tiver essa noção, desculpem, colegas, vocês vão sucumbir. Vão sucumbir. Está entrando no mercado um monte de galera nova, desinformada, está abrindo cada vez mais curso médico. O Brasil vai explodir de médicos. Se vocês não diferenciarem o seu trabalho, a sua hora trabalhada, o seu preço e a sua diferenciação no mercado, sinto lhe dizer, vocês vão ser passados para trás. E eu já via isso lá no passado. Então eu comecei a fazer, já tinha uma clínica diferenciada, mas depois que eu conheci vocês, eu falei assim, putz, dá para melhorar muito mais. Se não Por, está antenado em tecnologia, está perdido, não, porque a gente precisa de tecnologia dentro do consultório. além de tecnologia, gestão dos processos, né? Eu brincava com a Carol, falava, mas por que você ganhou isso aqui? Eu falava, não sei, entrou. Mas entrou da onde? Eu falava, putz, segue a linha, né? Eu sabia que a gente precificava corretamente, mas eu não tinha noção por trás do processo. Você Você vai sabia que não dava prejuízo. Não dava prejuízo, E você dava. paga a conta e depois você vai olhando e fala assim, mas por que você colocou esse preço? Porque você vai com a manada, né? Fala, meu colega pôs mais ou menos isso, um colocou R$ 500 a consulta, outro colocou 300, eu vou bater no meio, uns 400. Mas qual é o seu custo fixo? Quanto você gasta realmente no consultório? Qual é o preço da hora da sua secretária? Ela converte para você? Faz isso para você? Não.
Ela é só uma secretária, ela é uma atendedora de telefone, ou ela é uma vendedora ao seu lado que vai te propiciar alavancar teus números? Então, esses questionamentos, essas inquietudes aí, eu encontrei na fala do Renildo, né, quando eu vi ele dando a palestra, e eu vi que a história de vida dele é muito parecida com a minha, eu falei, putz, esse cara tem alguma coisa para me acrescentar. E daí eu vi, porque eu precisava tentar entender como gerir um consultório privado de uma maneira diferente da que eu vinha, né? Eu vinha, na verdade, de uma batida incansável de números, números cirúrgicos, cirurgia, 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 bate, quanto que deu? Tanto. Quanto que pagou conta? Pagou. Sobrou? Sobrou. Eba, legal, tá tudo certo. E eu sei que a maior parte de vocês, colegas, são assim, porque a gente não tem essa formação dentro da nossa faculdade. A gente é meio que criado, eu até brinquei, né, no nosso último papo que eu tive com a Carol, eu falei que parece que o sistema está conseguindo o que ele quer. Ele está querendo que a gente vire operários da saúde. Então comecem a ficar atentos se vocês não já estão virando operários da saúde. O mercado está sendo englobado por grandes redes corporativas, não preciso citar nomes, mas vocês sabem os grandes players hoje do mercado que estão dominando grandes setores de hospitais, ambulatórios, redes de laboratórios, e se você bobear, você vai ser engolido por esses caras e você vai ser obrigado a se submeter ao preço que eles estão pondo em você. E eu falei isso na nossa reunião com a Carol, é um trabalho de casa aí para todos vocês. Chegue em casa, olhe no espelho e fale assim, será que eu mereço isso que eu estou ganhando? Se a resposta for não, mexa-se, porque você vale muito mais do que você está recebendo. E aí eu encontrei, talvez na fala do Renildo, algo para me ajudar a pelo menos entender como gerenciar os números da minha clínica, porque até então eu estava perdido, né? Eu brinco com a minha esposa que está aqui, eu falava assim, quanto que deu? X. Quanto deu de conta? Y. X menos Y. Ah, sobrou. Beleza, tá tudo certo. A gente é assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente aprende assim na faculdade, né? Não existe, na verdade, uma matéria técnica que fale assim, gestão comercial. Não existe, né? A gente sai sabendo malemar ser médico, né? A gente sai recém-formado. E ninguém explica para você como é que você age com convênio, como é que você faz migração de carreira. Em casa eu tenho uma estrategista de tabelas, né? Ela fazia tudo em tabela, aquele Excel me deixava doido. Eu não tinha ideia do que ela estava fazendo, ela colocando um monte de números. E no fim era isso, X menos Y, deu lucro, não deu. E quando eu vim, eu briguei com vários sócios meus anteriores, porque eu já tinha uma ideia de profissionalizar a gestão de clínica, por fim sair de sociedades, justamente por causa disso, porque ninguém queria profissionalizar. Mas a gente passa anos numa pegada de trabalho, 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 e a gente não sabe como sair disso, né? Se a gente não der o primeiro passo, e dá medo, dá muito medo mudar, né? Se a gente não der o primeiro passo, a gente vai continuar trabalhando e alguém vai fazer você trabalhar para ele. Porque a gestão da clínica ela é mais complexa, né? Não envolve só o que ele vai te pagar, é uma série de números, de coisas, eu digo, de artimanhas por trás disso daí, que deixa o médico. A gente não foi formado para pensar assim, né? A gente não tem essa cabeça. Mas eu falo que se existe, na verdade, o relógio Tecnos lá na relojoaria, mas existe, né, o Rolex que está sendo vendido a um preço diferente, e são relógios, os dois dão hora. Eu acho que está na hora da gente olhar no espelho e falar que relógio você quer ser, ou que joia você quer ser. Você quer ser O que a o gente reloginho lá vê, do Paraguai, baratinho, de plástico, descartável, ou você quer ser um que seja lembrado pelo seu valor, pelo seu status, ou pela sua presença, e pelo que você realmente, né? Isso é importante falar também, né, Carol? Que você entrega na vida desse cara. Eu estou falando aqui de marketing, mas lembrando também que a qualificação técnica e a entrega para esse paciente, o poder de transformação que você vai ter na vida dele, tem que ser correlato ao preço que você está cobrando para o seu trabalho, entendeu? Então, às vezes eu vejo, né, porque tem colegas fantásticos aí, transforma, levanta o paciente, eu falo que não são médicos, né? O cara é Jesus, o cara levanta-te e anda, tio. O cara levanta e anda, e eu falo, caramba, olha só o quanto foi de entrega desse médico, e às vezes está também no convênio. É. Quer dizer, Cara, eu vejo muito isso, assim,
não só pelo convênio. Eu também não entendo isso como um erro total do médico. A gente é treinado, ensinado Sim, a nos preocupar somente com a parte técnica. sim. Nós somos médicos, todo mundo aqui é especialista. Eu tenho 5 especializações, sou mestre pelo Unicamp, hoje sou especialista na análise microfuncional do ambiente celular e eu sou gestor na raça, porque eu nunca fiz nenhum curso que me capacitasse. Agora eu venho estudando cada vez mais sobre gestão, porque esse reposicionamento, esse novo momento, o que eu entendi? Eu preciso estar perto, na mesa certa, com pessoas que saibam fazer, discutir com quem está dentro do consultório fazendo, e o mais importante, eu vou citar o meu exemplo dentro de casa. A minha esposa é a diretora técnica, diretora clínica da empresa, é, extremamente capacitada tecnicamente, inquieta, busca ciência o tempo todo, e eu percebi que eu tinha que tirar um pouquinho o pé. Não que eu vou deixar de estudar, mas eu precisava me especializar no outro ponto, que é a parte de gestão. Então, processos, planilhas, é, indicadores, tudo isso a gente precisa ter o controle da nossa própria clínica. Cara, se você não tem, seja o diretor clínico e contrate alguém que saiba fazer. Eu acho que esse é o ponto crucial para o sucesso. Vinícius trouxe uma fala que eu vou até pedir licença para poder contar uma história para vocês, que é sentar nas mesas certas. E aí eu quero, Tamires, 5 minutinhos. Eu quero contar para vocês um pouquinho da história, de uma história recente. A TGPM tem 10 anos, a gente tem uma clínica que a gente validou há 10 anos em Ipatinga. Mas eu quero contar para vocês a história da clínica de Belo Horizonte. É uma clínica, a Integrative de Belo Horizonte, ela tem 1 ano e 3 meses de operação. É uma clínica que começou do zero e em 1 ano ela estava faturando R$200 mil. A gente não falou de números aqui, mas eu poderia falar de clínicas que a gente acompanha que faturavam 100 mil e estão faturando 300, 350 mil. A gente pode falar de clínicas que, isso em 2, 3, 4 meses, a gente pode falar de clínicas que tiveram outros resultados financeiros ao longo desse período, mas eu vou falar de financeiro e não só de faturamento, tá, gente? Quando a gente entra dentro de uma clínica, a primeira coisa aonde a gente vai achar dinheiro é nos custos. Eu vou olhar para esses custos e vou entender, sempre tem uma torneira aberta que dá para ser fechado em relação a custos. Mas eu quero contar um pouquinho da história da Integrative Belo Horizonte. A Integrative Belo Horizonte, a TGPM é sócia da clínica, junto com a doutora Lilian, que é a nossa diretora clínica da unidade, que é uma médica fenomenal. Então, a Integrative teve gestão, de um lado, e uma médica incrível, humana e na essência da Integrativa desde o início. Mas é uma clínica que começou do zero. Do zero, não, do negativo, porque a gente veio de uma obra que a gente investiu algo em torno de R$1 milhão na clínica para a obra dela. Então, a gente começou essa clínica no negativo. Em 5 meses, essa clínica já tinha atingido o ponto de equilíbrio dela. Desde quando começou a Integrativa em Belo Horizonte, eu moro em Ipatinga. Belo Horizonte e Ipatinga ficam a 230, 250 quilômetros de distância, mas uma estrada que parece que são 600 quilômetros, porque realmente a gente pode fazer em 3 horas e meia, como podemos fazer em 6, 7, 8 horas de viagem, é sempre uma surpresa. Então, toda semana eu ia para a clínica de Belo Horizonte para a gente poder estruturar esse negócio. Em 5 meses, essa clínica já dava lucro. E lucro não significa caixa, porque ela dava lucro, ela faturava mais do que gastava. Mas eu tinha recebíveis de cartão, esse dinheiro ia chegar, mas eu tinha. E era sempre aquele fluxo de caixa na unha. E eu falo isso, gente, porque gestão, negócio, clínica não é isento. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, não é isento de problemas. A gente teve problemas na clínica. Eu ficava todos os dias olhando para o fluxo de caixa dessa clínica. Que dia que eu posso jogar esse pagamento? Que dia que eu posso puxar esse pagamento? Quando que eu posso renegociar com o fornecedor? Porque eu tinha uma clínica que começou negativa. Eu tive problema com a equipe, eu tinha uma gerente maravilhosa que a gente tinha contratado, a gente tinha gostado de todas as skills dela. Com 3 meses de operação, a clínica foi quase no ponto de equilíbrio. Eu tive que desligar essa gerente para fazer uma troca de gestão na clínica. Eu tive problema com a equipe, mas nada disso impediu que a gente chegasse onde a gente precisava. Em 1 ano de operação, essa clínica fatura R$200 mil e é o momento que a gente começa a colocar novos médicos prestadores e mentorar esses novos médicos prestadores para que a gente consiga aumentar cada vez mais esse faturamento.
Por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente conta, eu acho que a maioria de vocês aqui já ouviram a história da Integrativa Ipatinga, a gente conta que há 10 anos a gente criou uma clínica no interior de Minas, que hoje fatura R$600 mil por mês, é um case. A Integrativa BH é outro case que a gente tirou do zero. Junto com uma médica excelente que estava dentro do consultório e podia ser médica, porque a gente estava organizando esses processos. A Integrativa Campinas é um outro case de uma clínica que já funcionava, ela já existia, já tinha sua história, já tinha sua marca. O Instituto Lira, o Dr. Marcelo já tinha sua marca, mas que a gente pegou, a gente junto, estruturou, ajudou e está caminhando junto para a gente evoluir cada vez mais nisso daí. E isso aqui eu queria trazer para vocês, é coisa rápida, tá, gente? Jornada do Médico CEO. É uma jornada, hoje, Dr. Augusto, Dr. Marcelo, outros médicos que estão aí participam. Vinícius é o nosso médico com maior mentalidade de CEO dentro do ecossistema TGPM. A jornada do Médico CEO nada mais é que um programa de 12 meses em que essa equipe inteira ali acompanha vocês durante 12 meses. Eu vou falar quem é cada um deles para vocês entenderem isso aqui. Eduardo, da primeira foto, ele é o nosso CTO, o diretor de tecnologia, responsável por toda a parte de tecnologia. Cris é a nossa diretora de operações agora. Eu fui diretora de operações do grupo TGPM por muito tempo. A Cris chegou para somar com uma experiência em gestão hospitalar gigantesca para poder entrar para dentro da operação, para entrar para dentro do treinamento de equipe. O Everson, ele é especialista em gestão de hospitalar, financeira, viabilidade, todos esses nomes, margem de contribuição, números. O Everson, ele dá um show dentro disso aí, que a gente fica até meio perdido, né, Marcelo? Eu, como médica, estou aqui para amparar aí agora que a Cris chegou para estar apoiando dentro da diretoria de operações, para poder estar dentro da clínica de vocês, com vocês, do ponto de vista médico e do ponto de vista de ser CEO daquele negócio, de quem já fez algumas vezes isso aqui acontecer. Renildo, todos vocês viram ele na apresentação, ele é o nosso CEO, o estrategista aí por trás de toda a jornada, que também entrega esse produto. O Kevin, nosso diretor comercial, que vai treinar, capacitar toda a parte comercial da clínica. Milena, diretora de sucesso do cliente, então é quem vai andar lado a lado com vocês aí, vendo se isso tudo está funcionando. E o Lucas, nosso head de marketing, que é quem tem o dom e a sensibilidade da comunicação, de entender o posicionamento, de entender onde a gente está, para onde a gente vai e gerar tráfego quando necessário para essas clínicas. Por que eu falo dessa equipe aqui? Porque essa equipe aqui é quem entrega a jornada do Médico CEO para vocês. Eles não me deixam mentir, é quem está na linha de frente aqui para entregar a jornada do Médico CEO para vocês. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver que a maior parte da sala já saiu. E isso significa que as pessoas estão pouco interessadas naquilo que realmente vai mudar o negócio. Quem aqui tem um sonho, uma vontade, um desejo de ter uma clínica que vai crescer, que vai estruturar, que vai te dar liberdade? Quem aqui está disposto a pagar o que precisa pagar de preço na decisão? E eu não estou falando de financeiro, tá, gente? Mas pagar com o suor que a gente tem que pagar para ter essa clínica. Porque o que separa uma coisa da outra agora é a decisão que vocês tomaram. Vinícius, Marcelo, Augusto, outros vários médicos que a gente acompanha, tomaram algumas decisões. E uma delas foi a decisão de que, do jeito que estava, não dava para continuar. Então, hoje eu vou ser bem direta para vocês. Nosso time de diretores está inteiro ali para conversar com vocês sobre isso e para poder receber vocês na jornada, apesar de algumas poucas vagas que a gente tem, porque é a gente que entrega isso tudo aqui. Está em peso para conversar com vocês por uma decisão que vocês precisam tomar. E aí a decisão é simples assim. Vocês decidem ter esse sonho, realizar esse sonho agora, ou vocês vão ver alguém realizando esse sonho que você sonhou e você ficando para trás. Porque não tem outra saída, gente. E eu não estou falando que sozinho quem está nessa labuta de clínicas, de negócio, não vai chegar. Vai. Talvez vocês demorem 10 anos. Aqui eu estou propondo isso, um plano de negócio que vai se concretizar em 1 ano. Com todas essas etapas de modular oferta, construir time, viabilidade econômica, precificação,
alta performance em venda, gestão de tráfego, growth marketing, sucesso do cliente. Isso aqui é completo. E o mais interessante, reuniões semanais com o time para alinhamento de resultado. Eu não te entrego isso aqui como aula. Ninguém vai entrar para ter aula. Vai entrar para fazer acontecer o negócio. Então, esse é o chamado que eu tenho para vocês. Vocês têm hoje o poder de decisão. Não adianta levantar a mão aqui e falar que quer ter uma clínica de sucesso, que quer ter liberdade, que quer ter um tempo com a sua família, que quer ter prosperidade, que quer ser uma clínica que prospera e não tomar decisão. Porque isso aí, gente, vocês vão ver as pessoas na sua frente passando, realizando os sonhos de vocês. Todos esses aqui estão realizando os sonhos deles de ter isso. E vocês vão ficar para trás, porque não tem outro caminho. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, validar a nossa parceria com vocês e dizer para vocês, a gente está ali, tomem a decisão de vocês, porque está ali um time que talvez vocês não veriam com tanta facilidade assim, disposto a entregar tudo isso que eu falei, tudo isso que eles construíram para vocês, e é realmente uma decisão que só vocês podem tomar. Não é uma decisão que a gente chega e fala assim, vamos fazer, vamos. Eu não vou insistir nisso para você, porque isso não é papel meu insistir. Quem tem que tomar a decisão é você. Se eu tiver que insistir para você fazer isso aqui, não vai dar certo. A decisão é de vocês. Agora, se vocês não quiserem tomar a decisão, né, uma decisão não tomada já é uma decisão, né? Então, vocês escolherem o não aqui já é uma decisão de ver o sonho de vocês passar pela janela. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.